depois repassar para os colegas. Vou também desligar minha câmera, porque aí ela fica me atrapalhando aqui na visualização. Para vocês não atrapalha, mas me atrapalha. Bom, então o nosso tema são feridas operatórias. Nada mais é porque a sua definição, ela envolve o quê? Envolve uma lesão tecidual que vai ser intencionalmente provocada, né? Então, para que haja um acesso a estruturas anatômicas, né, para estabelecer um diagnóstico ou um tratamento, é necessário ter esse acesso. Dependendo da técnica cirúrgica, ele pode ser um acesso aberto, pode ser vídeo laparoscópico ou robótico, não importa, mas existe esse acesso, né? E é intencional. Então, por ser intencional, a princípio, né, todos os fatores de risco, eles estão controlados, a princípio, né? Então, quando a gente fala de feridas cirúrgicas, a gente tem que lembrar do processo, qual é o caminho em que envolve qualquer cicatrização normalmente, seja ela uma cicatrização por primeira, segunda ou terceira intenção, né? Só relembrando que a cicatrização de primeira intenção é a que a gente se refere à maioria das feridas cirúrgicas. Eventualmente, nós temos feridas cirúrgicas de segunda intenção, né? Quando há desbridamentos amplos, onde há necessidade de manter aquele tecido aberto. E isso pode ser temporário quando existe um fechamento posterior, e aí a gente chama de um fechamento terciário, tá? Mas de uma forma geral, a cicatrização de feridas, a gente sempre apresenta ela como se fossem diversas etapas, mas elas ocorrem junto, né? Elas não são segregadas igual a gente costuma didaticamente apresentar, né? Então, quando inicia a fase inflamatória, quais são as principais características observadas nessa fase? É uma fase onde a gente vai perceber que tem a hemostasia, a migração de células inflamatórias para o local da lesão. E isso se dá por quê, né? Quando, para gerar essa hemostasia, né, nós temos a ação do tampão plaquetário e da fibrina, que precisam parar esse sangramento. Associado a isso, né, nós temos a liberação de citocinas e quimiocinas, que são células que atraem, né? São sinais químicos que atraem as células de defesa. Quem são as nossas células de defesa? São os neutrófilos e os monócitos, né? Lembrando que o neutrófilo é aquele que primeiro chega no local. E o monócito, ele sofre uma diferenciação e se torna um macrófago. E ele age no processo de limpeza. Então, é um momento inicial que a gente chama de inflamatório, né? Mas que ele é crucial para que tenha a liberação dessas células. Então, por que a gente chama de inflamatório? Porque ele apresenta aqueles sinais clássicos, né? De uma pequena inflamação, edema, dor, rubor, calor, né? Então, isso caracteriza esse passo inicial. Obviamente que em algumas situações, e devem ser muito específicas, né? Logo no pós-operatório são feitos anti-inflamatórios. E aí são medicações que vão interferir diretamente nessa fase, tá? Ou seja, elas vão suprimir a liberação de células. Se eu não tenho a liberação de células, eu não tenho, já começa aí um impedimento. Eu não tenho uma cicatrização normal, né? Então, por isso, o anti-inflamatório, ele é muito estudado se é realizado no pós-operatório ou não. Alguns casos específicos até recebem o anti-inflamatório, mas por uma brevidade muito grande, porque isso a gente sabe que ele vai alterar esse processo, né? E se o paciente tiver outros fatores, só potencializa, né, essa falha cicatricial. Na segunda fase, que a gente chama de fase proliferativa, é onde a gente vê magitoriamente, né? Então, o que é que mais determina essa fase? É a formação do tecido de granulação, né? Crescimento de vários vasos e a gente já enxerga a reptilização.
Isso significa o quê? Mesmo que tenha tecido morto no leito, a contração da ferida vai acontecer, né? Por isso que a gente vê as bordas, né, diminuindo de tamanho, né? Tornando aquela ferida menor. E é nesse momento que o paciente vai começar a referir fisgadas, incômodo maior naquela ferida, né? Por conta justamente dessa contração que é normal nesta fase aqui. E isso significa que está tudo indo bem. Então, nessa fase proliferativa, ela pode variar de 3 a 21 dias, né? Lembrando que nós temos a formação do tecido de granulação, e ele se forma como, né? Através dos fibroblastos, né? Que vão produzir o colágeno tipo 3, que é a matriz extracelular. E com isso a gente começa a verificar o preenchimento daquela cavidade, se houver uma perda substancial de tecido, né? Quando nós temos uma ferida fechada de primeira intenção, nós temos uma perda bem menor, né? Então, esse período pode até se abreviar. É normal a gente ter formação de novos vasos, por quê? Porque há uma necessidade daquele corpo em que chegue mais sangue para alimentar aquelas novas células, né? E a reptilização, que são a presença daquelas células epiteliais, que são os queratinócitos, eles começam a migrar para as bordas. Por isso a gente começa, às vezes, a perceber que a borda ela está contraindo e ela está ficando arroxeada, né? Ou um pouco mais clara. É, e isso faz com que a gente tenha é, um desfecho favorável, ou seja, eu consigo visualizar que aquele processo está favorável, né? Então, o que que a gente tem nos componentes da granulação? Os fibroblastos, a matriz extracelular, que aqui nós estamos nos referindo ao colágeno tipo 3. Quando ocorre a maturação desse tecido, nós vamos falar do colágeno tipo 1. Nós temos a formação de novos vasos, a presença ainda de macrófagos, tá? Que ainda fazem esse controle é, microbiano naquele leito, tá? E os miofibroblastos. Quando a gente já vê um avanço dessa fase, nós começamos a ver um aumento na reptilização, que são as células que começam pela borda da ferida e começam a migrar em direção ao leito, né? Até o fechamento completo, né? Então, isso garante o quê? Um controle, né? O mais próximo do normal daquele processo de cicatrização. Na fase do remodelamento, nós temos já uma fase final, né? Que é apenas a reorganização das fibras de colágeno e o aumento da resistência tecidual. Sempre uma cicatriz, ela não vai ter a mesma tensão tecidual de um tecido que não tem cicatriz, né? Então, as referências, as literaturas, elas apontam que há uma perda de 20 a 30% dessa resistência tecidual, né? Então, se numa pele normal eu tenho 100% de resistência tecidual, numa pele que tem cicatriz, eu vou ter uma resistência entre 70 a 80%, né? Então, é sempre uma área mais suscetível, né? E nessa figura, a gente consegue ver todo esse caminhar do remodelamento. Ele começa assim que inicia a cicatrização, né? Mas ele se intensifica já no final da fase proliferativa. E ao se intensificar, nós temos uma redução, né, uma modificação do tecido de granulação para o tecido conjuntivo, e nós temos a redução dos vasos sanguíneos, né, os fibroblastos, eles começam a se alterar, modificando o colágeno 3 para colágeno 1, né,
E isso faz com que, então, nós tenhamos uma resistência maior àquele tecido. Então, o resultado final, após uma reorganização das fibras de colágeno, é uma maior resistência, uma maior integridade e estabilidade tecidual, né? O tecido fica mais firme, elástico, e é uma cicatriz mais discreta e funcional, né? Obviamente, nós temos alguns fatores que podem interferir nessa cicatrização e causar cicatrizes hipertróficas, os queloides, que a gente costuma ver, né? Isso tem a ver com o excesso de colágeno tipo 3 nessa fase de reorganização das fibras, né? Ou pode ser também um problema já da própria pessoa, né? Existem problemas genéticos que acometem diretamente o colágeno, né? Então, o que se espera é que após uns 12 meses daquela lesão, ela esteja totalmente maduro aquele tecido, né? Ah, mas ele não vai estar fechado? Ele vai estar fechado, mas não significa que ele está maduro, né? É diferente. Então, aquele tecido que não está maduro, vocês podem ver ao palpar que ele tem uma certa enduração, que é uma enduração diferente de uma enduração por presença de infecção, né? Mas é uma área mais endurecida. Isso incomoda muito quem faz cirurgia estética, né? Que aí fica, vamos fazer aqui um retoque, né? E esses retoques sempre vai ter esse tecido, porque é natural do nosso corpo. A gente consegue diminuir? Consegue, às vezes fazendo um laser infravermelho, associando um corticoide, mas o problema do corticoide é que ele pode também deixar essa cicatriz mais frágil, né? Então, tem algumas coisas que a gente faz para ajudar, mas não tem como excluir esse processo de enduração presente na cicatrização, faz parte da maturação daquele tecido, né, que está sendo cicatrizado. E aí a gente entra também num outro problema, né? Esse indivíduo que foi submetido a um procedimento cirúrgico, ele tem alguma comorbidade que possa causar comprometimento nessa ferida? Então, a gente sabe que a quantidade de pacientes com comorbidades ele é muito alto, cresceu muito, né? Porque as pessoas estão vivendo mais e estão vivendo, às vezes, de uma forma muito estranha, equivocada, não tão é, saudável, se é que a gente consegue falar esse termo assim, saudável, tão enxuto, né? Então, o fato daquele indivíduo ter diabetes, dele ser obeso, dele ter uma desnutrição, dele ser imunossuprimido, a idade dele também, né, que nós estamos vivendo mais, tudo isso são fatores que contribuem, né, para um atraso de cicatriz, né, de cicatrização. Nessa figura aqui, a gente consegue visualizar isso melhor, né? Então, o que que essas condições que eu acabei de falar interferem nessas fases do processo de cicatrização, né? Então, elas podem aumentar o risco de feridas crônicas e úlceras, podem aumentar o risco de infecção e complicação, pode provocar uma cicatrização mais lenta e frágil, maior risco de infecção e deiscência, cicatrização mais lenta ou maior risco de complicações, né? Então, o diabetes, né? Ele vai alterar a circulação e principalmente a microvascularização, né? No diabético, a gente fala muito entre micro e macrocirculação. Às vezes, a macrocirculação pode ter algum acometimento de cálcio nos vasos que deixam eles mais enrijecidos? Pode, mas o grande problema no diabético é a microcirculação. Se o sangue não chega naquela célula, aquela célula vai morrer. Então, se ela sofrer um trauma e ela não tem sangue que chegue nela, ela tem uma tendência a morrer mais rápido, né? E uma célula morta, né? é, associada a algumas características, como a hiperglicemia, que impede a migração dos macrófagos que eu falei para vocês lá na primeira fase, ela torna mais suscetível à infecção, né? É,
Com essa circulação deficitária, nós temos uma redução também dos neutrófilos, né? No caso da obesidade, ele gera um problema físico, né? Que é muito relacionado à camada de gordura. Quanto maior aquela camada de gordura, menos vascularização tem. Não é que o tecido gorduroso não tenha vascularização, ele tem, mas ele é mais débil, ele não consegue, né, suprir o que o corpo precisaria, né? Então, um paciente obeso, ele vai ter uma maior chance de ter uma deiscência, tanto pelo peso que aquela gordura está causando ali na área da sutura, e provavelmente alguns de vocês já estão em centro cirúrgico e veem que dar ponto em gordura é igual dar ponto em algodão, né? Algodão doce, né? Não é o algodão que a gente usa, é algodão doce, ou seja, o ponto passa e corta. É muito difícil. Então, isso gera um aumento do risco de uma deiscência naquela ferida, né? Porque tem uma tensão maior. Uma outra coisa importante é o tanto que esse paciente está sem elementos básicos, como, por exemplo, as proteínas. Elas são básicas para a reconstrução celular. Ah, mas eu não como carne, tudo mais. É uma opção da pessoa, mas ela tem que estar ciente que ela não tem uma reconstrução celular normal, né? Ah, mas eu substituo. Se a gente fizer uma análise geral, a gente vai ver que existem inúmeros problemas em relação a paciente, né, que está com baixa proteína. E a maioria das vezes, né, se segura até o procedimento cirúrgico porque sabe que vai ter complicação, né? E as complicações podem ser muito graves, né, em decorrência disso. Por quê? Porque a proteína é o que vai fazer com que haja a síntese das células de defesa, a síntese do colágeno, a formação dos tecidos que precisarem ser formados de acordo com o local em que precisa haver aquela cicatrização, se é no intestino, se é no pulmão, se é na pele, se é no osso, né? Então, tudo isso está associado. Hoje ainda nós temos o problema da imunossupressão. Ela pode ser adquirida ou ela já pode ser vinculada a uma doença de base, né? Então, hoje nós temos um crescimento muito grande de doenças autoimunes, né? Que o tratamento é o quê? Imunossupressor, né? Paciente transplantado faz o tratamento com imunossupressor. A gente vai tirar isso para melhorar a cicatrização? Não, mas a gente tem que conseguir trazer uma plenitude nos outros fatores, né? Trazer outros fatores positivos para tentar diminuir a chance de agravo em decorrência disso, né? E a idade mais avançada, né? Geralmente nós temos uma redução, né? Os extremos de idade, aliás, abaixo de 5 anos e idade avançada. Nós vamos ter sempre um comprometimento ali na cicatrização em decorrência, né, da diminuição de vascularização, principalmente no idoso, né? A capacidade de regeneração celular é diminuída, diferente na criança abaixo de 5 anos, né? Ela ainda tem uma questão imune celular muito deficitária, né? Então, por isso, precisa ter uma atenção redobrada também, né? Quando se envolve em lesões. E aí, aqui é só o resumo disso que a gente falou. Então, o processo da reparação tecidual, ela vai iniciar após a cirurgia. E ele é complexo, né? A gente falou em fases aqui, né? Então, inflamação, proliferação, depósito de matriz extracelular, que é transformação do colágeno, e o remodelamento, né? Então, a ferida está fechada, bonitinha, né? Quando é uma ferida operatória, geralmente em 72 horas para de sair o seroma, né? Isso significa que as bordas estão coaptadas. Existe uma diferença muito grande aqui, que é importante que a gente lembre disso sempre que está fazendo um curativo de um paciente que está em pós-operatório.
Ele saiu do centro cirúrgico, aquele curativo precisa ser asséptico. Até quando ele vai ser asséptico? Até quando eu identificar, né, que tem saída de exudato. Se tem saída de exudato, ainda não tem uma aderência, um fechamento regular daquela cicatriz. Então, eu não posso, né? O curativo está lá, não está saindo mais nada, mas está com 48 horas. Será que 48 horas foi suficiente para cooptar aquelas bordas? Na maioria das vezes, não, né? E muitas vezes é observado que a conduta nesse momento é tira o curativo no banho e lava com água e sabão. Mas não está totalmente fechado. Significa que aquele pontinho que não está fechado, ele não vai fechar, porque o paciente está pondo sabão. E pode ser muito mais grave se ele puser o sabão, por exemplo, em barra, que passou em outras áreas do corpo. Então, não é só dizer lavar com água e sabão, né? De preferência, se ele tiver um sabonete líquido que não seja antisséptico, beleza. Que isso também é outra coisa importante, tá? A gente tem que lembrar que o antisséptico ele tem um tempo de uso, né? Ele já foi usado na pele do paciente, né? No preparo da pele, e quando a pele está íntegra, a gente pode utilizar um antisséptico com base alcoólica, mas se a pele não está íntegra, eu não posso passar um antisséptico com base alcoólica, né? Isso é muito importante. Assim, a maioria dos profissionais esquecem isso. Eu preciso, né, passar um antisséptico que seja com base tópica. O que que o álcool faz numa ferida aberta? Talvez algum de vocês já tenha passado e sabe o que ele faz. Ele vai ativar um processo inflamatório. E aí, esse processo inflamatório vai ser do álcool ou da ferida? E aí a gente começa a ter uma iatrogenia no cuidado que pode gerar uma falsa avaliação, né, de inflamação por um tempo prolongado naquela ferida que não é real. Então, isso é algo assim que a gente faz sem perceber, e eu vejo isso com muita frequência, porque os pacientes chegam para mim porque não fecharam a ferida. E aí eu sei que ele está passando água e sabão numa ferida aberta, porque ele ficou apenas com a primeira orientação. E essa orientação não foi a melhor, talvez, né? Então, cabe a gente explicar de forma mais adequada como que deve ser essa limpeza. E nada de água e sabão quando está saindo secreção. Se está saindo secreção, existe forma de entrar também, né? E aí nós temos os fatores, né, que alguns a gente já falou, que favorecem ou que atrapalham a cicatrização, né? Então, uma boa nutrição, uma boa oxigenação tecidual, ausência do tabagismo, né, controle de doenças e infecções, mobilidade e repouso adequado, são fatores positivos. E os fatores negativos é um paciente que tem diabetes e que não tem um controle glicêmico adequado, né? Que fuma, que tem algum micro-organismo, às vezes, que ninguém se atentou, né? Ou, por exemplo, ele está esperando uma cirurgia, vamos aqui pensar numa cirurgia limpa, uma cirurgia cardíaca, mas tem um mês internado. Então, eu tenho esse paciente está colonizado, né? Eu tenho que tratar ele de forma diferenciada, né? A má nutrição e o uso de corticoides e quimioterapia, né? A gente sabe que o câncer é uma doença muito presente, né, no cotidiano de um hospital, nos pacientes. Isso é um fator negativo para a cicatrização, né? E em decorrência dessas falhas, dessas possibilidades é, de problemas, né, nós temos a ocorrência da infecção do sítio cirúrgico, que é a principal complicação cirúrgica, né, que aumenta muito a mortalidade, o tempo de internação, os custos hospitalares, né, e é um indicador de qualidade, né, na assistência cirúrgica, o principal indicador, né. Se eu tenho uma quantidade grande de pacientes com infecção, eu preciso reavaliar
todo o processo, né? Que vai desde a estrutura do processo e do resultado, né? Na estrutura, eu tenho os materiais necessários e adequados para aquele procedimento, eu tenho equipe adequada, né? Ela está qualificada, né? O procedimento ocorreu dentro das normas, dentro dos protocolos, foi feito checklist, né? Tudo isso para ocorrer uma infecção do sítio cirúrgico, não foi apenas uma quebra, né? Geralmente houve uma quebra em todo o processo, né? Estrutural e processo de organização mesmo do procedimento. E o resultado vai ser negativo. Então, para prevenir essa infecção de sítio cirúrgico, é necessário que haja uma administração adequada de antibiótico profilaxia, de acordo com a região do corpo, de acordo com o grau de contaminação que envolve aquela cirurgia, né? O preparo com antisséptico da pele, pele íntegra, tá? Com clorexidina alcoólica. Se mostra superior, nós já temos vários estudos que demonstram isso, que se torna superior ao povidine. O controle glicêmico rigoroso, isso tem sido um ponto que tem sido muito abordado nesses últimos anos. E a manutenção da normoterapia. Teve umas épocas que a gente de reduzir a temperatura do paciente para diminuir a infecção e tudo mais, mas hoje a gente sabe que precisa que o paciente esteja numa temperatura normal, adequada, né? E as intervenções multifatoriais, né? Que é a atuação de todas as equipes centradas naquele paciente, né? Então, qual é o papel de cada um naquele procedimento, né? O que a gente tem de avanços tecnológicos na prevenção de sítio cirúrgico? A irrigação da ferida operatória, né, com soluções antissépticas. Hoje nós temos várias soluções antissépticas que permitem, né, que a gente faça isso de uma forma menos citotóxica, né? Lembrando que pós-operatório, onde eu não tenho uma coaptação correta das bordas, a gente não usa soluções alcoólicas, só tópicas. Os dispositivos protetores de uma ferida abdominal, né? Qual é o tipo da cirurgia? Essa cirurgia vai envolver uma drenagem aumentada, né? Isso é importante ser questionado. O uso da terapia por pressão negativa em incisões cirúrgicas fechadas. Isso já é algo corriqueiro, né? Principalmente em cirurgias limpas, as artrodeses, as cirurgias cardíacas, né? Por quê? Porque às vezes são locais que acumulam líquido nas camadas dos tecidos, e para se evitar colocar um dreno, que pode ser positivo, né? Mas também pode ser negativo, essa questão do uso do dreno, aí a terapia por pressão negativa se torna uma alternativa muito viável, né, para redução do risco de infecção, através do quê? Diminuindo a quantidade de exudato ali presente, próximo à ferida, e diminuindo o edema, né? Qual é o maior vilão de qualquer ferida? É o edema. Então, se eu consigo diminuir o edema, eu consigo projetar que aqueles vasos cheguem rapidamente, consigam, né, passar sangue, nutrientes, né, para aquele local, e aí eu ter uma cicatrização mais favorável. E temos também as suturas impregnadas com triclosan, né, que é um agente antimicrobiano. A gente sabe que alguns fios de sutura, eles podem ocasionar um acúmulo de bactérias na trama deles, principalmente os multifilamentares, né? Então, de acordo com o tipo de fio, né, não, esses fios não são usados em cirurgias limpas, por quê? Porque podem acumular bactérias logo após, né, a sutura. Então, são praticamente aqueles que são multifilamentares, porque ali na trama do multifilamentar pode se depositar algumas bactérias, né? Então,
Essas suturas impregnadas, eu ainda não tenho certeza em quais hospitais a gente tem disponível, mas já são uma realidade mais presente, né? Que antigamente a gente não ouvia falar muito disso. Isso tudo por quê? Porque a infecção não é fácil de tratar. E o nosso papel dentro disso, além de estar no centro cirúrgico, é que hoje nós temos também muitos programas de monitoramento, né, pós-alta do paciente cirúrgico. E geralmente o enfermeiro ele assume esse papel, né, de buscar, né, identificar precocemente complicações, né, que esse paciente possa vir a ter e reduzir assim reinternação desse paciente, se identificado isso mais próximo, né? Mas então, assim, quais são em dados o impacto dessa infecção de sítio cirúrgico? De 5 a 3%, de 0,5 a 3% dos pacientes têm infecção, né? Dos pacientes que são submetidos à cirurgia têm infecção. Esse número, ele está representando aqui uma realidade internacional. Se a gente buscar dados do Brasil, talvez a gente tenha um percentuais bem mais elevados, né? Porque isso envolve todo aquele dinamismo e protocolos, que é algo que a gente vem implementando desde 2009 para tornar mais seguro a assistência cirúrgica, né? Geralmente, ela aumenta quanto maior o tempo da internação, né? Então, por isso, deve-se reduzir ao máximo a internação desse paciente. Só que não adianta dar alta precoce sem o paciente ter condição de alta, né? Eu vejo que muitas vezes existe as equipes burlam isso dessa forma. Ah, vamos dar alta e 2 dias depois o paciente volta, né? Isso aí é bem difícil. Então, a alta ela tem que ser uma alta validada, né? Mas realmente uma alta real, não uma falsa alta. E isso tudo, quanto maior o tempo de internação e quanto maior a perspectiva de complicações, eleva o custo hospitalar, né? E o impacto da assistência se torna muito maior. Ou seja, se eu tenho um paciente que custou muito mais do que deveria para aquele procedimento, eu vou ter alguém que vai ficar desassistido, né? Então, eu tenho que sempre pensar nisso, uma vez que eu não tenho recursos ilimitados, né? Então, 6 estratégias essenciais para reduzir essa infecção de sítio cirúrgico. Hoje nós podemos evitar a tricotomia com lâmina e preferir os aparadores elétricos, né? Que aí eles não comprometem a epiderme, não levantam lasquinhas da epiderme, né? Fazendo com que as bactérias se acumulam ali, deixando esse tecido mais colonizado. Então, é algo que ultimamente a gente já tem conseguido fazer essas mudanças. Descolonização pré-operatória em pacientes de alto risco. O paciente ficou 30 dias aguardando um procedimento cardíaco. Ele precisa de uma descolonização pré-operatória, né? O preparo da pele deve ser com clorexidina alcoólica, isso lá no centro cirúrgico, né? Manutenção da termia, desculpa, durante o perioperatório, controle glicêmico adequado e uso da pressão negativa em pacientes selecionados. Então, isso já são 6 estratégias que os hospitais, as instituições buscam, né, para garantir, né, que haja uma prevenção e consigam reduzir essa infecção do sítio cirúrgico. E aí, dentro desse panorama, entram também os drenos cirúrgicos, né? Que em algumas referências eles questionam muito, né? Isso é muito questionável. Se usa ou se não usa, se usa como sentinela ou não, né? Quando a gente fala em dreno cirúrgico sentinela,
Na verdade, ele está ali para descobrir uma complicação mais precoce, né? Um exemplo muito comum é o dreno de Penrose na ferida operatória cervical de um paciente que fez uma transposição de intestino substituindo o esôfago, né? Que é, né, uma esofagectomia total com transposição intestinal. Então, nesse caso, vai ter duas anastomoses ali na região, são regiões nobres, né? Esse dreno sentinela, se começar a sair saliva por ele ali entre o quinto e décimo pós-operatório, significa que houve um rompimento daquela anastomose. E significa que o paciente não poderá se alimentar por via oral até resolver isso, né? Muitas vezes ele ou mantém uma gastrostomia ou sai com uma sonda nasoenteral, né, do centro cirúrgico. Então, esse é o dreno sentinela, é aquele que vai avisar que está tendo algum problema, né? Ou então, é um paciente que foi muito difícil de abordar abdômen, é colocado um dreno de um calibre menor, mas só para às vezes sinalizar que teve algum problema, né? E aí, quando sai cocô pelo dreno, a gente já sabe qual foi o problema, né? Então, são drenos sentinela. Mas então, para que servem esses drenos, né? Eles vão ser utilizados para drenagem de líquidos, sangue, secreções, pus ou ar acumulados nas cavidades, né? E aqui nós estamos nos referindo após esses procedimentos cirúrgicos, né? Isso pode prevenir complicações como hematomas, seromas, infecções e até deiscência da ferida operatória. As indicações é realmente para evitar o acúmulo de líquidos em áreas operadas, né? Procedimentos de grande porte, né? Cirurgias abdominais, torácicas, ortopédicas, reconstrutivas, onde nós temos um risco maior de aumento de coleção de fluidos ou sangramento, né? E aqui o sangramento, quando ocorre um sangramento, a gente consegue visualizar muito mais rápido, né? E a função daquele dreno também acabou sendo de sentinela. Então a gente sabe que a hemostasia precisa ser revisada, né? E aí a gente classifica de uma forma bem simples em drenos passivos ou ativos, né? Os drenos passivos, o maior exemplo que a gente tem é o dreno de Penrose, né? Que vai funcionar por gravidade e capilaridade, né? Capilaridade porque ele não vai sair apenas pela luz do dreno, e sim ao redor daquele dreno, como uma forma de escorrer, ele está ali para ajudar a escorrer aquela secreção, né? E aí ele precisa de um curativo ou de um equipamento que colete aquela secreção. Nos ativos, eles estão provocando uma pressão negativa, né? Fazendo com que haja uma maior eficiência na drenagem, né? E aí a gente está falando do Jackson Pratt, do Hemovac, do Portovac, né? Que são drenos ativos. Os mais utilizados, Penrose, né? Que é laminar passivo e indicado mais para feridas superficiais. O Jackson Pratt, que é um sistema fechado com reservatório e sucção ativa. O Hemovac também. E o Portovac também. Então, geralmente o Portovac ele é mais utilizado em cirurgias de maior porte, né? E quais são, então, os nossos cuidados relacionado aos drenos? É sempre avaliar e registrar volume, aspecto. Parece algo assim tão simples, né? Mas é daí dessa informação que a gente identifica falhas, né? Identifica problemas, complicações. Mas é é, algo simples, mas que precisa estar registrado, né? Manter o sistema fechado e manter a permeabilidade do dreno. Eu canso de ver paciente que está com o dreno não está funcionando porque tem um coágulo enorme dentro e que ninguém fez a ordenha para tirar o coágulo, né? A gente só não pode ordenhar dreno torácico, todos os outros a gente pode para tirar o dreno, tirar o coágulo, né? Porque senão ele não vai funcionar.
né? Tá entupido. Mas é muito comum a gente identificar isso. E deveria ser algo que, no momento da visita, a gente observou que não tem drenagem de líquido, já fazer essa ordenha, né? Observar sempre a inserção quanto a sinais de infecção e inflamação. Fixar adequadamente para evitar trações e deslocamentos. É algo que eu também vejo com muita facilidade. Fica só o curativo e não tem nada segurando aquele dreno. O paciente acaba tendo uma dificuldade de mobilidade, porque toda vez que ele levanta o dreno também se mexe e ele sente dor. E aí ele não se mobiliza, atrasa né, a recuperação pós-operatória e complica mais ainda, né, aquilo que a princípio, por uma simples fixação, poderia ter sido evitada, né? E registrar tudo isso em prontuário sempre, né? Comunicar alterações como aumento súbito do débito, drenagem purulenta, sangramento ou sinais inflamatórios. E o que é que as evidências atuais trazem? Né? Que o uso rotineiro dos drenos nem sempre traz benefício, né? Mas que em algumas cirurgias a ausência de drenos, a ausência do dreno apresenta resultados semelhantes, mas algumas cirurgias, né? Então, por isso que não é consenso. O uso indiscriminado pode aumentar o desconforto, né? Dificuldade de mobilização, prolongar a internação, né? Mas isso, a gente precisa estar atento a essas fixações, né? Quem faz o curativo é a enfermagem, então a gente precisa fazer pensando não só na característica da inserção, mas como estabilizar aquele dreno. A decisão não deve ser, deve ser individualizada para cada paciente, mas ela não deve ser única, né? Não é só o médico que decide, né? A gente tem que estar junto, até porque às vezes a gente tem alguns materiais que podem dificultar ainda mais esse cuidado pós-operatório. Então, a maioria dos drenos hoje são de silicone. E o que acontece? O silicone ele escorrega com mais facilidade, então ele pode desconectar com mais facilidade. Então, dependendo do material adquirido, a gente pode ter problemas no pós-operatório, desconexão e risco de contaminação. Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, as complicações que podem estar relacionadas ao uso desse dreno é a infecção do sítio de inserção, uma colonização bacteriana, e aí não vem só pelo fato do dreno estar ali, mas pela condição de que teve quebra, em algum momento teve quebra no cuidado e na assistência, né? Sangramento, se for um dreno muito grosso, muito inflexível, né? Ele pode causar erosão de algum órgão próximo, né? Obstrução do dreno, né? Ou então mesmo um deslocamento acidental, né? Prendeu em alguma coisa e saiu parte do dreno. Não tem como voltar esse dreno, tem que ser removido. Então, o que que a gente tem de fatores importantes que a gente não pode esquecer? Que eles são aliados importantes no pós-operatório, só que o seu uso deve ser criterioso, né? E que a equipe multiprofissional é essencial para esse monitoramento. Então, o nosso papel diante de algumas escolhas, ele precisa estar em evidência. E uma avaliação pré-operatória completa, uma otimização das condições clínicas do paciente, o antibiótico adequado, a técnica cirúrgica segura, a manutenção da normotermia e o controle glicêmico, né, assim como os cuidados pós-operatórios e a vigilância contínua, eles são medidas de redução de infecção ou de outras complicações associadas ao uso do dreno. Então, aqui, só para a gente poder entender tudo isso que eu falei para vocês, eu pus um caso clínico que traz o perfil desse paciente, JMS, paciente sexo masculino,
68 anos, obeso, grau 2, com um diagnóstico de adenocarcinoma de cólon, onde foi realizada uma colectomia direita eletiva. Algumas informações eu vou passar depois, mas queria já ler essas perguntas para vocês irem absorvendo durante o caso. Então, quais os fatores de risco contribuíram para o desenvolvimento da infecção de sítio cirúrgico? Quais medidas preventivas poderiam ter sido implementadas no período pré-operatório? Qual a importância do controle glicêmico na cicatrização da ferida? Quais os cuidados de enfermagem devem ser realizados com o dreno Portovac? Como a obesidade e a hipoalbuminia interferem na cicatrização? Lembrando, então, que é um caso de câncer. O paciente ele tinha diabetes mellito, hipertensão arterial e era depiocítico. Fumou por 30 anos, tinha cessado o fumo há 2 anos. Nos exames pré-operatórios apresentava uma glicemia de 220, hemoglobina de 10,2, uma albumina de 2,9. A cirurgia durou 5 horas, teve uma perda sanguínea de 900 ml e teve transfusão para resolver essa perda sanguínea. Foi instalado um dreno Portovac em região abdominal. A evolução 3 dias depois, né, foi que ele evoluiu com uma temperatura axilar de 38,5 graus, frequência cardíaca ligeiramente aumentada para 108 batimentos por minuto, uma dor intensa, hiperemia, edema ao redor da incisão cirúrgica, saída de secreção purulenta pela incisão e aumento do débito no dreno. No exame de sangue foi observada uma leucocitose, um aumento da proteína C reativa e uma glicemia capilar de 280. Diagnóstico médico, infecção de sítio cirúrgico superficial. Então, dentro dos fatores de risco que esse paciente tinha, né, a gente observa a idade, né, 68 anos, a obesidade, o diabetes mellitus descompensado. Geralmente, a gente não deve levar o paciente para o centro cirúrgico com uma hemoglobina glicada de 10, né? Mas, nesse caso, talvez por ter sido um caso de câncer, foi levado, né? O que aumentou ainda mais o risco de infecção para esse paciente. Anemia e hipoalbuminemia, né, pré-operatórias, elas estão presentes nos pacientes que têm câncer, né? Por mais que a gente cause a suplementação, leve a realizar uma suplementação pré-operatória, a gente não consegue mudar isso, porque o que está consumindo isso é o tumor. Mas tem pacientes que são feitos, né? Em todos eles, aliás, é feito pelo menos 2 semanas de hiperproteico, né? Suplemento hiperproteico para melhorar, né, a questão da regeneração tecidual, né? Hiperglicemia persistente, né? Piora a agregação de células de defesa para o local, induzindo então maior chance de infecção. E mobilização reduzida, né, com maior atraso na cicatrização. Obesidade tem isso, né? Abdômen avental, eu já coloco logo uma cinta. Por quê? Porque o peso daquele abdômen vai rasgar justamente ali no avental aquela sutura. Então, precisa dessa tensão da cinta para não rasgar, porque depois o buraco fica grande para fechar, né? Então, os fatores de risco, né? A gente viu os fatores clínicos, né? Fatores de risco clínicos. Os fatores de risco relacionados ao procedimento.
foi uma cirurgia de grande porte, né? Então, o tempo cirúrgico prolongado aumenta a chance de infecção. A perda sanguínea é importante também. E a presença, então, do dreno cirúrgico. Mas como é obeso, não tinha como não deixar, né? Porque a drenagem fica dificultada no paciente obeso pela camada de gordura. E isso pode gerar um abscesso, né? E uma infecção muito mais grave depois. E tem o detalhe, né, do paciente, né, ter todos aqueles fatores de risco, não eram poucos, né? O fato de ser DPOC ainda pode ocasionar a tosse no pós-operatório e aumentar ainda mais a pressão intraabdominal, causando então a maior chance de deiscência por um aspecto mecânico, né? Então, naquelas questões que eu li para vocês, os fatores de risco, né? Vocês lembram, né? Diabetes descompensado, obesidade, a desnutrição, a diminuição de albumina, tempo cirúrgico prolongado, contaminação da ferida operatória, técnica asséptica inadequada, provavelmente associada a tudo isso. Tricotomia inadequada ou tardia, tabagismo, mesmo que parou há 2 anos, mesmo, mas a consequência daquele tabagismo ainda está presente nesse paciente, infelizmente, né? E provavelmente foi um dos fatores da ocorrência do câncer também. A imunossupressão, porque o câncer ocasiona isso, né? Idade avançada e drenagem inadequada. Então, nesse caso, assim, a gente tinha muitos fatores de risco. E uma coisa que é importante a gente lembrar, né? A classificação cirúrgica quanto à contaminação. Então, é uma cirurgia contaminada, né? Mexeu com o intestino. Então, isso aí já torna esse paciente a chance de 30% de infecção, fora esses fatores de risco. Vocês entendem isso? Não é só o fator de risco, mas ainda tem o local, né? A área, o órgão acometido, né? As medidas preventivas. Avaliação clínica completa, identificação desses fatores de risco, né? Talvez controlar melhor essa parte glicêmica, que dá tempo no momento do estadiamento, né? Restringir alguns alimentos, né, na semana prévia ao procedimento cirúrgico, né? Então a gente pede para não utilizar bebidas gasificadas, não tomar bebidas alcoólicas, né? Fazer uma dieta hiperproteica, né? Tá bom, que é Kathleen. A questão da orientação e suspensão do tabagismo, no caso dele, não era necessário mais, porque ele não estava mais fumando. Mas ele tinha uma doença decorrente disso, né, DPOC. Tricotomia, às vezes, é feita antes do procedimento cirúrgico, mas mesmo assim, se esse paciente ficou muito tempo internado antes, que é o que a gente tenta limitar, não estender internações desses pacientes para não colonizar a pele, é um fator que pode ser negativo, né, também. Não é o caso desse paciente. Qual a importância desse controle glicêmico? Aquilo que eu já falei para vocês, a função das células de defesa, ele atrapalha as células de defesa, ele atrapalha a função dos macrófagos, diminui a síntese dos monócitos e macrófagos, né? Diminui as células, as citocinas e as quimiocitocinas, né? Provocando, então, uma liberação débil, né, dessas células de defesa. Os cuidados com o dreno, né, é muito importante que a gente tenha o cuidado simples, né? Então, no dreno, é um dreno pós-operatório, por mais que a cirurgia seja contaminada, né, a secreção que está saindo ali é sanguinolenta. Então, a limpeza é do ósseo para a pele ao redor,
né? E sempre lembrando que no dreno em si, eu posso também passar o antisséptico na porção inicial, que é para não deslocar micro-organismos para o ósseo. Lembrando que no ósseo eu não posso passar a clorexidina alcoólica, eu tenho que passar a clorexidina tópica, tá? Então, tudo isso são pequenos detalhes, mas que fazem a diferença, né, em relação ao cuidado, né, e manutenção desse dreno. Então, o objetivo é sempre manter uma permeabilidade, né, para prevenir a infecção, porque se o dreno parou de funcionar, vai ter um acúmulo de líquido e vai provocar a infecção por acúmulo de líquidos, né? Sempre comunicar qualquer alteração, isso é muito importante, né? E a questão da obesidade e da hipoalbuminemia. Na questão da obesidade, eu até já tinha falado isso para vocês, que é o maior tecido adiposo, menor vascularização. Aumento da tensão, porque eu tenho uma camada muito maior para segurar com aquela sutura, né? Então, eu tenho um maior risco de deiscência, infecção. Tenho uma dificuldade na oxigenação tecidual, porque eu tenho uma camada de gordura muito grande, e isso causa também uma inflamação crônica. Já porque esse paciente está numa inflamação crônica por conta do diabetes, né? Que não está controlado. A falta da proteína, ela acaba atrapalhando, então, aí a síntese do colágeno e da regeneração tecidual, né? E isso faz com que haja uma redução, né? Com pouca proteína, eu tenho uma redução da pressão oncótica, né, que leva ao edema e a má perfusão tecidual. Sempre que a gente tem o edema associado, eu vou ter uma má perfusão, porque eu tenho uma compressão, então os capilares não conseguem entregar aquele sangue oxigenado e trazer aquele sangue que precisa oxigenar. Então, há um comprometimento geral, né, que leva ao comprometimento celular local. Bom, e aí, finalizando, o que que é importante nós, como enfermeiros, identificarmos? Identificar que nós temos um paciente que tem uma integridade tissular prejudicada, porque nós temos um acometimento e o envolvimento com manipulação de órgãos, né? Não foi só pele. O risco de infecção está associado à infecção, à incisão cirúrgica e à presença do dreno, e isso é associado aos fatores de risco que esse paciente já tem. A dor aguda relacionada à resposta inflamatória, ela é prejudicada pela presença da infecção, ou seja, ela é aumentada pela presença de infecção, porque há uma intumeção, há uma congestão, e isso causa dor, né? O risco de uma glicemia instável relacionado ao diabetes, né? Que na verdade não é mais risco, já é uma glicemia instável mesmo. Mobilidade reduzida, né? Relacionada à dor no pós-operatório. E o que que a gente tem que fazer diante disso? Avaliar diariamente aquela ferida operatória, buscando a presença desses sinais flogísticos, fazendo um parâmetro com os sinais vitais, né? Porque o paciente que está com infecção, ele fica sempre levemente taquícardico, né? Quanto maior o acometimento, aí ele vai se tornando com sinais de CIS, que é uma taquicardia mais evidente. Realizar o curativo conforme um protocolo institucional e na técnica ascética, tá? É diferente de um paciente que já passou de 7, 10 dias do procedimento. Monitorar e registrar sempre o débito e o aspecto daquela drenagem, controlar a glicemia capilar e administrar antibiótico prescrito, incentivar a deambulação, né? Mas se lembrem, para esse paciente deambular, eu tenho que ensinar ele a levantar, a sentar, como deitar, né? Como se proteger caso ele tenha um acesso de tosse ou de náusea ou de vômito, né? Então são coisas simples, mas que eles não sabem. E a gente precisa falar essas coisinhas simples, né? Que às vezes eu atendo paciente no sétimo PO e ninguém orientou como ele deve levantar e sentar.
E esse paciente já está andando, significa que ele fez tudo errado durante 6 dias, o que aumenta a pressão intraabdominal em muitos casos e pode gerar pequenas decências, né? Só por essa falta pequena de orientação. Orientar o paciente sobre os cuidados com a ferida e pós-alta, né? Como ele vai fazer em casa, né? Ele tem água potável? Não tem? Qual é o sabonete que ele usa? Ele só tem acesso à barra? Então, pede para ele cortar um pedacinho de um sabonete novo e usa aquele pedacinho só para lavar o local da ferida. Mas ele precisa entender que esse sabonete não pode ter passado em outras áreas, apenas na área da ferida, né? Lembrando sempre que tem que higienizar a mão antes. Não é o fato de estar tomando banho que ele vai estar com a mão limpa, pode ter passado em algum lugar que deixou ela mais suja, né? Então, tudo isso a gente precisa explicar, né? O paciente, até aquele paciente mais orientado, ele pode não ter se atentado a esses detalhes, tá? E geralmente eu vejo muito isso. E isso mesmo, né, Erika? Separar também aquilo que vai secar. Pode ser uma toalha, pode ser um paninho, qualquer coisa que seja limpa, né? Bom, e aqui para finalizar isso que a gente falou, né, dessa aula. Então, a interação entre os fatores, o que que leva à complicação? E a principal é a infecção do sítio cirúrgico, que ela atrela tudo o resto, né? Que se eu tenho infecção do sítio cirúrgico, eu tenho uma maior chance de ter uma deiscência, eu tenho uma maior chance de ter uma evisceração, eu posso ter até uma proliferação bacteriana tão abundante que pode se tornar uma fascite necrotizante. Então, aqui, né, são 3 pontos. Os fatores que estão relacionados ao paciente, os fatores relacionados ao procedimento cirúrgico e o ambiente hospitalar. Os três, em interação, eles vão ter o resultado de uma complicação ou não, né? Então, aquilo que é relacionado ao paciente, a gente já viu, condição clínica, né? O estado imunológico, o estado nutricional, o comportamento, né? O hábito que ele tem, a idade e a colonização. A colonização aqui vai estar. Opa, acho que minha internet ficou instável. Estão me escutando? Estão me escutando? Sim, Ah, é porque aqui apareceu para mim que sim. tá. Já estou finalizando, ainda bem que está no final. É, fatores relacionados ao procedimento cirúrgico, né? A colonização está relacionada ao tempo de internação prévia ao procedimento cirúrgico. Então, se eu tenho uma internação longa antes do procedimento cirúrgico, eu tenho uma chance muito maior desse paciente já entrar colonizado para o centro cirúrgico e chance de infecção relacionada a isso. Nos fatores relacionados ao procedimento cirúrgico, aí nós temos aquilo que a gente já viu, né? Duração dessa cirurgia, né? Técnica cirúrgica, né? Existem algumas técnicas cirúrgicas que elas podem sugerir um aumento de taxa de infecção, tá? Não só a questão asséptica inadequada, né? Mas a forma como ela foi realizada e manipulada, o material utilizado, né? Exposição desses materiais, o uso desses materiais, e isso inclui o fio de sutura, né? Então, eu não lembro se vocês já tiveram essa aula sobre fios de sutura, mas é importante que a gente lembrar que aquele paciente que usa um fio de sutura natural, né, que não é sintético, e que ele é multifilamentar, ele tem um maior risco de infecção em decorrência desse material, né? E a perda sanguínea e transfusões, né? Porque causam imunomodulação e reduz a oxigenação tecidual, né? E, por fim, os fatores relacionados ao ambiente hospitalar, e aí envolve a higiene das mãos, o ambiente físico, né, que envolve a questão da limpeza, ventilação, né, é,
em que ponto, né, a, tem uma saída e uma entrada de ar daquela sala, né? Os materiais e equipamentos que estão ali sendo utilizados, a equipe de saúde, né? Então, profissionais habilitados, capacitados em quantidade suficiente e sem e entrosados, para que não ocorram falhas de comunicação, né? A questão da microbiota hospitalar, né? Presença de micro-organismos multiresistentes naquele ambiente, por isso que há uma importância da limpeza da sala cirúrgica, né? Os protocolos e rotinas, né? Aí aqui como exemplo de interação desses três fatores, né? Então o paciente, ele é diabético, a cirurgia foi prolongada, está relacionada ao procedimento, e a técnica séptica inadequada, relacionada ao ambiente. Então, maior risco de infecção de sítio cirúrgico. E isso, né, pequenas falhas em diferentes etapas, quando elas se combinam, elas podem resultar em infecção, né? Quanto maior o número desses fatores presentes, maior a probabilidade de infecção. E a gente viu que na apresentação do caso, tinham muitos fatores relacionados, né? Tanto a questão do procedimento cirúrgico quanto ao paciente, né? Que era isso que nós tínhamos na breve história do caso. Bom, isso é a aula que eu trouxe para vocês. Tá fazendo gracinha aqui para mim esse referências que eu utilizei e obrigada pela participação de vocês. Alguma dúvida? O link está no chat.